Olá pessoal, tudo bem? Conforme previsto no nosso cronograma, nós hoje teremos um momento de ambientação. Ambientação em relação ao conhecimento sobre o plano de estudos. Bem, o plano de estudos ele é uma ferramenta importantíssima, uma ferramenta poderosa para que a gente tenha condições de acompanhar, primeiro, né, de organizar, primeiro de planejar e também para acompanhar o nosso percurso de estudo. É uma ferramenta importante para que a gente não se perca, né? Para que nós não nos percamos diante do volume e da quantidade, né, do volume imenso de material que é previsto ou de conteúdo que é previsto nos concursos públicos. Se a gente tiver disciplina e tiver organização, este este plano ele pode nos ajudar muito. Ele já me ajudou muito, obviamente, em outros momentos eu utilizei, mas utilizei um muito mais simples, e em função deste momento do concurso da prefeitura de Belo Horizonte da saúde, que muitas pessoas estão aguardando há muito tempo, eu resolvi fazer ele de uma forma mais qualificada. Eu espero de coração que ele possa ajudar muito você neste percurso, nessa trajetória aí, ou neste período de 4 a 5 meses que até o momento da prova. Eu espero que você consiga de fato utilizar a potencialidade deste plano e que você se organize. Eu não tenho dúvida de que, independente do preparatório que você vai fazer, o mais importante é a preparação, né? Mais importante do que o preparatório é como eu vou me preparar, como eu vou me dedicar a esta prova. Eu já tive a oportunidade de elaborar, né, de coordenar um processo de um concurso. E é muito interessante e muito fundamental a gente pensar como qual que é a demanda que a instituição, a empresa ou o órgão público faz para a empresa que vai fazer o concurso. Mas eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente. Então, vamos direto agora ao plano de estudos. Eu vou fazer como se fosse um passo a passo. E aí tenha um pouco de paciência, porque pode durar um pouco esse vídeo, mas eu não tenho dúvida de que pode contribuir muito, como eu disse. Então vamos lá. Olha só. O plano de estudos, essa daqui é a página inicial. Nesta página inicial, eu tentei separar aqui por quadrante, né, por elementos, para ficar mais fácil. Aqui, neste primeiro, do lado direito, tem um, um espaço aqui aonde você digita o seu nome. A ideia é que ele fosse de fato personalizado, né? Então eu vou colocar meu nome aqui, Leonardo David. E aí, o importante é você sempre ler essas primeiras instruções aqui. Eu não vou ler agora para que você, para não durar muito tempo esse vídeo, mas lá na frente eu vou explicar melhor o que está aqui. Então eu separei aqui em 6 links, né? Essa é uma planilha do Excel, uma planilha eletrônica. É importante também destacar que ela funciona melhor no computador, porque ela tem links, né, funções e tem também função do Excel, muitas fórmulas. Então, como ela tem muitas fórmulas, ela não funciona bem no celular e também na web. Não funciona bem na internet. Por quê? Porque não tem o Google Docs, por exemplo,
não dialoga muito bem com as funções, né, com as fórmulas do Excel, ok? Então vamos lá. Então eu coloquei aqui, ó, acessar o plano de estudo, conteúdo programático do concurso, um mural de informações, um contato, sala de aula virtual e agenda virtual. Se você perceber, em toda a planilha, tem alguns momentos que se você tentar ou digitar ou apertar alguma coisa para apagar, vai aparecer esta caixa de diálogo, falando que essa célula está protegida. Então isso vai acontecer em todos os momentos da planilha. Eu coloquei senha em vários lugares, para quê? Para que a pessoa não delete por acidente e perca o conteúdo para trabalhar no plano, ok? Então é só a título de organização mesmo e de segurança também para a pessoa. Então vamos lá, vamos começar pelo plano de estudos. Acessar o plano de estudos. Então, se eu chego aqui na setinha e viro uma mão, eu clico, ele já vai direto para a aba plano de estudos. Eu posso também clicar direto aqui embaixo, mas para ficar mais fácil, eu fiz assim um direcionamento. Como eu digitei meu nome lá, ele já aparece aqui também. Bem, como utilizar o plano de estudo? Esse é a grande pergunta que todo mundo faz, né? Do lado esquerdo, eu coloquei aqui, ó, meta e dias. Por exemplo, eu tenho 120 dias ou 30 dias de estudo. Eu comecei agora, mas eu só tenho 30 dias até a prova. Então, a minha meta de estudos vão ser 30 dias. Eu coloco aqui 30 dias. Então, não muda em nada por enquanto aqui. Tá percebendo esse número 1 aqui? Vocês vão entender como que eles vão mudar. Outra coisa muito importante, nesses 30 dias, eu só tenho 1 hora por dia para trabalhar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho 30 horas para trabalhar, para estudar. Ok, então, esse aqui é o primeiro exercício que é importante ser feito. Uma outra coisa, qual que é o meu mês de referência? Eu estou agora em janeiro, hoje é dia 22 de janeiro, às 5 horas da manhã. Então, eu vou digitar janeiro aqui, mas eu poderia colocar fevereiro ou março, mas vou voltar para janeiro, ok? Hoje é o dia 22 de janeiro. E aqui nessa coluna tem código do conteúdo. Eu vou explicar melhor sobre essa questão do código do conteúdo. Tempo de estudo. Aqui é a hora que eu começo, então agora são 5 horas da manhã, 5 e 8. Então, se eu estiver estudando, eu vou começar a estudar. Quando eu terminar, por exemplo, 6 horas da manhã, 6h30, eu terminei às 6h30, ele já faz o cálculo aqui que eu estudei em 1 hora e 20 minutos. Bem, então esse aqui é o primeiro exercício que a gente precisa fazer. Definido qual é o material que eu vou estudar, eu coloco o horário de início e eu não coloco de término no mesmo momento, somente depois que eu terminar. Ok? Então, esse é um quadro que eu vou utilizar diariamente. Bem, vocês vão perceber que ele tem 4 linhas. Por que 4 linhas? Eu entendo que é importante eu estudar no máximo 4 conteúdos por dia. Por quê? Para melhor assimilação, para melhor fixação do conteúdo. Porque estudar é muito diferente de ler. Por que essas setinhas aqui? Essa seta para lá é porque tem 90 dias, ou 120 quadrinhos desse aqui. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então, eu vou trabalhar, são 30 dias no primeiro, depois mais 30 no segundo, mais 30 no terceiro e mais 30 no quarto. Então, coloquei 120 dias, ok?
Bem, e aqui tem outras funcionalidades que pode te ajudar também. Antes de iniciar seus estudos, clique aqui e leia todas as dicas. Tem umas dicas aqui que depois eu vou mostrar para vocês. Clique aqui para acessar a planilha com todo o conteúdo do edital. O importante é que quando você clicar aqui, já que tem um link que manda para fora da planilha, ou seja, um ambiente externo, então quando você clicar, é só aguardar um pouquinho, porque demora um pouco a carregar, mas vai acessar. E aqui tem que ter internet, tá bom? Aqui, baixar o material de apoio também precisa de ter internet para baixar. Mas não precisa se preocupar com esses dois links, porque na sala virtual tem também esse material. Acesse a pasta com a bibliografia geral do concurso. Também vai para um ambiente externo, logo tem que esperar um pouco, ok? Bem, a minha meta são 30 dias, então eu tenho um dia estudado, porque se eu colocar aqui, ó, mais uma data aqui, ó, dia 23, ele vai marcar aqui que tem mais 3 dias estudados. Então, por que que está marcando aqui 4? Porque certamente tem algum outro dia digitado aqui e ele está contando como um outro dia digitado. Então vamos lá, vamos continuar. Aqui tem setas para baixo e setas para lá. Veja bem, nós colocamos 30 dias, que é a nossa meta de estudos, e aqui nós temos o número 1, não é isso? Então, aqui nós colocamos o primeiro dia 22. Aí também, entendeu? Agora, se eu coloco aqui, ó, terceiro dia 25, ele já soma um segundo dia. E aqui, se eu coloco o início, o horário 7 horas da manhã e vou até às 8, ele soma e vão até às 8, 7 horas da manhã e vou até às 8 horas da manhã, ele já soma mais uma hora e contabiliza mais uma hora aqui das 30 horas que eu coloquei como meta de estudos. Bem, então, 1 hora e 22 minutos mais uma hora. Então, 2 horas e 22 minutos. Tá claro até aqui? Então vamos lá. O código do conteúdo. O código do conteúdo ele é imprescindível. Eu coloquei aqui o número 043, ou seja, o número 43. Para ficar mais fácil a utilização do conteúdo programático, eu criei aqui esta planilha, e aí fica mais fácil da gente chegar nessa planilha. Se nós formos lá no início, se você clica nessa casinha aqui, ele volta lá na página inicial, eu venho conteúdo programático. Ou então eu posso clicar direto aqui embaixo em conteúdo programático. Bem, todo o conteúdo solicitado no edital está aqui, nesta planilha. Então aqui, criei um código do conteúdo, então tem a parte específica e a parte e todos os outros eixos, eu vou explicar melhor. Então, todo o conteúdo vai até o 043. E o último é o Serviço Social na Contemporaneidade, que é o livro da professora Marilda Yamamoto. Bem, então aqui, os temas que foram solicitados no edital, por exemplo, Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. E aí, o importante a gente perceber é que o edital, quem pensou o concurso, ele separou, ou ela separou, todo o conteúdo por área ou segmento. Um exemplo, pediu a LOAS, então está no eixo da área de assistência social. Pediu o manual do Bolsa Família, está na área da assistência social, contudo, o segmento é Bolsa Família
Estatuto da Criança e Adolescente, o Guia para Criança e Adolescente Vítimas de Violência Doméstica, Sexual e Outras Violências. Então está no eixo criança e adolescente, eixo deveres do servidor, porque pediu alguns artigos do Estatuto do Servidor de Belo Horizonte, educação permanente, o segmento idoso, segmento mulher, pessoa com deficiência, pessoa em privação de liberdade, saúde pública, saúde mental e a específica, que é serviço social. Bem, aqui o conteúdo programático de acordo com o edital, eu tive o cuidado de olhar e de calcular quantas páginas tem cada um desses conteúdos e estão aqui, né, as páginas, então nós vamos estudar cerca de quase 2.700 páginas. Bem, e aqui eu coloquei um link que vai também para um ambiente externo para você baixar o conteúdo da bibliografia. Eu busquei na internet, salvei em PDF, está no Word também, que é o conteúdo bruto relacionado ao tema do edital. Por exemplo, a Lei Orgânica da Assistência Social, se eu clico aqui e aguardo um pouco, vai abrir no ambiente externo. Então, e aqui na outra coluna, eu coloquei conteúdo estudado. Se eu coloco um X aqui, no dia, eu coloco a data aqui, dia 22/1/2021, ok? A data que eu finalizei a leitura da Lei Orgânica da Assistência Social foi no dia 22/1. Eu li tudo, estudei o conteúdo, o material de apoio, então eu finalizei o estudo deste conteúdo. Bem, aí eu coloco um X aqui. Se eu tirar o X, perceba que muda aqui este quadrinho. Então eu coloquei uma fórmula para você ver a evolução dos seus estudos. Então você precisa de 100% de leitura, né, ou de estudos para concluir todos esses 43 conteúdos. Então se você coloca um X aqui, ele muda ali. Então eu já estudei da Lei Orgânica da Assistência Social 2,33% de todo o conteúdo. Se eu for colocando mais X aqui, ó, ele vai calculando quantos por cento eu já venci dessa maratona de estudos aí. Então, se eu colocar um X e tudo, vai até o 100%. Vamos fazer o teste aqui. Vamos fazer o teste? Então, 100%, para a gente chegar ao 100%. 100%. Li todo o material, estudei tudo, concluído, 100%, concluído com sucesso. Então, o que eu preciso que vocês também, para melhor utilização da potencialidade deste plano? Aqui está o código, na primeira coluna tem o código do conteúdo, que vai de 1 até 43, não é isso? Então eu vou pegar o número 4 aqui. Guia de atendimento para criança e adolescente vítima de violência. Ok, eu vou voltar, clicar aqui na seta. Voltando, eu volto lá para o plano de estudos. Eu peguei como referência e comecei a estudar o número 04. Então eu posso vir aqui e digitar somente o número 4. Ok. Olha que interessante. Então, eu coloquei o horário de início, aí depois que eu terminar a leitura, eu coloco o horário de término. Não precisa se preocupar, porque se você não colocar nada, fica desta forma. Mas aí no momento que eu colocar o horário aqui, 8 horas da manhã, eu coloco 08, 8 horas da manhã, já vem aqui, ele já soma automaticamente. Então eu coloco o conteúdo 04. Então a chave de leitura deste processo é o seguinte: essa setinha que está para baixo aqui, ó, como que eu vou conseguir acompanhar? Como quando eu coloco o código do conteúdo 04, eu venho aqui embaixo, a planilha automaticamente busca que no primeiro dia foi no dia 22 de janeiro. Então eu tenho aqui 4 conteúdos que eu posso, até 4 conteúdos que é importante eu estudar durante o dia, e quando eu coloquei o código 04 lá, automaticamente a planilha tem uma função no Excel que puxa que o código 04 é o guia de atendimento da criança e do adolescente
vítima de violência doméstica, sexual e outras violências. Ou seja, ele puxa nesta planilha aqui do conteúdo programático, de acordo com o código 04, qual que é o conteúdo que eu já estudei. Bem, aí ao longo dos dias eu venho aqui estudando, vou estudando, estudando, estudando. Perceba que eu coloquei o número 25 lá, ele já puxou aqui também, lá no plano de estudos. Eu vou estudando, estudando, e vem aqui, vai ser listado todos os conteúdos aqui que eu estudei. E aí olha, eu quero saber quanto que eu já estudei, por exemplo, do guia da criança e do adolescente. Aqui também tem um filtro. Se eu clicar aqui, eu tiro a seleção. E aí, se eu clicar só no guia da criança e adolescente, ele vai me mostrar tanto desse conteúdo que eu já estudei, ou quantos dias ou quantas vezes eu estudei. Tá claro até aqui? Para voltar, eu clico aqui do lado direito, seleciono tudo, dou um OK, e ele volta à planilha normal. Então, pessoal, eu entendo que este plano de estudos, ele é uma potência para organização, para que a pessoa tenha condições de acompanhar o seu processo de estudos. Ok? Eu vou voltar lá na página inicial, clicando aqui, e vou acessar os outros campos que eu tiver o interesse. Aqui, se eu clicar, ele vai para um ambiente externo, que é o link lá para a nossa página, para a nossa sala de estudos virtual. E também tem um link para um mural de informações com algumas dicas, né, simples que eu coloquei aqui, mas aí é só para ler, tomar bastante água, algumas dicas, né, sobre a questão do concurso. E aí você volta na página inicial, e aí aqui tem outros links também. A agenda virtual te leva para uma agenda externa. A sala de aula virtual é se você não quiser digitar para ir direto para a sala virtual, só clicar aqui e aguardar um pouco, ele já abre, né? Já abre o link. E aqui, se você precisar falar comigo, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, e eu espero que este plano contribua muito, mas muito mesmo, com o seu processo de estudo, ok? Vou acessar aqui o plano de estudos para, mais uma vez, a gente visualizar o que é este instrumento, esse instrumental. Ele está, se você não tem este plano de estudo aí em mãos, ele está disponível na sala de aula virtual, mas também você pode me solicitar que eu envio para você. Ok? Bons estudos, força, foco e objetividade. Vai dar tudo certo. Disciplina para a gente conseguir. Tem quase 10 anos que foi realizado o último concurso da Prefeitura de Belo Horizonte na saúde, então agora é força, foco